abrir então nossas Bíblias no Salmo de número 13, o valor da oração. Salmo de número 13. Irmãos, esse Salmo 13, ele é um salmo breve, útil. O Salmo de número 13 é um salmo breve, muito breve, pequeno salmo, útil e também instrutivo, não demonstrativo, instrutivo, como que tem bastante coisa que nós podemos aprender dentro desse salmo. O contexto desse salmo, quem sabe, tenha sido quando Davi, após ser ungido por Samuel, ele estava sendo perseguido por Saul. Então, naquele interregno entre a unção de Davi como rei e ele assumir como rei, ele foi muito perseguido pelo sogro dele, Saul, para destruir Davi, de tal forma que ele não assumisse o seu reinado. Interessante já observar, e na leitura eu gostaria que os irmãos vissem isso, e o salmo começa com um lamento: até quando, Senhor? E ele termina com um cântico, com ações de graças. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Isso é algo que é muito comum nas nossas vidas, De vez em quando a gente chega para Deus e fala: Senhor, não aguento mais, a coisa está complicada, está fácil não, está difícil, E a gente ora a Deus, clama a Deus, e daqui a pouco a gente está louvando ao Senhor, às vezes na mesma oração, conforme aconteceu com Davi. A gente chega falando com Deus, daqui a pouco está louvando a Deus pelos seus muitos benefícios que Ele tem nos dado. Muito bem, Salmo de número 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Já estou contando até quantas vezes, até quando está aparecendo aí, Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, aqui está a grande virada, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Irmãos, Deus, naquela circunstância, Ele estava trabalhando alguma coisa em Davi, ou estava trabalhando em Davi, para depois trabalhar através de Davi. Estão entendendo? Não é muito difícil nós encontrarmos pessoas passando por problemas e elas não sabem por quê. Irmãos, nós precisamos sempre confiar nos bons propósitos de Deus. Deus sempre está trabalhando alguma coisa em nós através dessas circunstâncias, a não ser que nós tenhamos tanto coração duro, coração empedernido, que mesmo através do sofrimento nós não venhamos a aprender algo e a sermos moldados por Deus através daquilo. Deus está trabalhando em Davi para depois trabalhar através, por intermédio de Davi. Entende? Muitas vezes, conforme nós vimos na semana passada, nós passamos por algumas circunstâncias, somos consolados por Deus, e com aquela mesma consolação que nós recebemos do Senhor, nós podemos consolar
outros. Através da nossa experiência de consolação, nós podemos consolar outras pessoas que estão passando pelo mesmo tipo de coisa. Algumas verdades nós podemos encontrar aqui. Em primeiro lugar, nós encontramos os temores que vêm de dentro. São os sentimentos de Davi. Irmãos, Davi está sendo perseguido pelo próprio sogro. Davi está cansado de fugir. Ele está cansado de se esconder, de ser humilhado. Quem sabe aqui Davi não está vendo uma luz no fim do túnel, e ele então está expressando esse lamento, está falando da sua dor com Deus, né? Transmitindo ou revelando para Deus a sua profunda tristeza por aquilo que ele está vivendo, né? É o que Purkzer, que é um teólogo que eu tenho repetido aqui, que tem vindo aos cultos de quarta-feira, tem ouvido esses nomes regularmente. Purkzer, ele fala de a noite, chama de a noite escura da alma. A noite escura da alma. Sabe aquela circunstância que você fala assim, eu não estou entendendo, a coisa está demais, eu não estou aguentando, a pressão está demais, e é uma tristeza profunda, é algo que vem te incomodando. Então, o que Purkzer se chama de a noite escura da alma. Irmãos, vamos ser bem sinceros. Se grandes homens de Deus no passado passaram por isso, nós não estamos isentos de passarmos por essas situações. Nem sempre envolve um pecado pessoal, embora possa envolver uma atitude pecaminosa ou uma situação de pecaminosa. Deixa eu explicar. Por exemplo, aqui quem estava pecando era Saul e quem estava sofrendo era Davi, embora Saul também tivesse sofrendo a sua própria consciência, com os seus receios, com os seus medos, entende? Mas se grandes, e nós vamos vendo, quando a gente começa a ler a Bíblia toda, chega em determinadas passagens, que eu até me assusto, mas esse camarada pisou na bola assim, e depois Deus chama de amigo, meu amigo Abraão. Abraão de vez em quando, e a gente vai ver no domingo, a gente viu no domingo passado, que ele riu quando Deus disse que Isaac ia nascer dele, ia ser filho dele. Ele riu, não é? Peraí, rapaz, queria fé desse camarada. Ele mentiu quando estava lá com Sarai, sua esposa, né, que depois recebeu o nome de Sara, lá em Gerar, e depois lá no Egito. Ele mentiu, dizendo que era minha irmã, com medo de ser morto. Peraí, camarada desse. Ele demonstra uma fé enorme em algumas circunstâncias, em outras daqui a pouco está vacilando. É muito diferente. Vamos ser bem sinceros. Não é muito diferente da gente. Às vezes ele está dando prados, pode vir quem for, pode vir a luta que for, pode vir o leão. Mas daqui a pouco vem uma tartaruga, eu estou tremendo de medo. Né? Tem gente que tem medo de galinha. Como é que pode ter medo de galinha? E tem gente que tem medo de galinha. É engraçado, eu acho estranho isso, né? Acho estranho. O camarada vai lá, se vier um bicho bravo para cima dele, agora vê uma galinha, o camarada arrepia, sai correndo igual. Essa oscilação que a gente passa. Mas em primeiro lugar, Davi sente que Deus se esqueceu dele. Olha a primeira parte do versículo 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Davi tem a sensação de que Deus não se lembra mais dele, né? Observe que até quando aparece aí
4 vezes. Até quando, Senhor? Isso mostra, na realidade, o quanto que Davi estava sofrendo com aquela circunstância, mas mostra também a profundidade das provações que estava passando. Até quando, Senhor? E também mostra a duração das provações, porque ele estava vindo no limite. Isso aí vai durar para sempre? Eu vou ficar nessa situação para sempre? É isso que Davi estava questionando ao Senhor. Tem um outro comentarista chamado Leopold. Ele diz que essa expressão até quando indica a extrema miséria desse pobre homem, né? A extrema miséria. Até quando, Senhor, eu vou passar por isso? Por quanto tempo isso ainda vai durar? Em segundo lugar, Davi sente que Deus não se importa mais com ele. Gente, pessoa, você sentir que Deus te abandonou e que Deus não se importa mais com você, olha a sua segunda parte do versículo 1. Até quando ocultarás de mim o rosto? Ou seja, Deus não quer saber de mim. Estou passando por isso, passando por essas questões, dia após dia, e Deus se mostra indiferente a essa circunstância. Eu estou cansado de lutar com as minhas próprias forças, estou clamando pelo Senhor, mas Deus está parecendo indiferente aos meus apelos. E no versículo 2, Davi sente que está só. Pensa bem, gente, não é fácil não. Ele sente que, em primeiro lugar, que Deus havia se esquecido dele. Segundo lugar, que Deus não se importava mais com ele. Terceiro lugar, que ele está sozinho e o seu único cálice é a tristeza. Então a única coisa que ele podia fazer é abraçar a tristeza, é tomar a tristeza, é aceitar a tristeza. Então, tá bom, vou ficar assim mesmo, então não tem saída mesmo, né? Davi se sente sozinho dia após dia. A tristeza estava tomando o coração e para ele Deus parecia indiferente. E em quarto lugar, Davi sente que o inimigo não lhe dá treva. Olha a segunda parte do versículo. Aliás, essa parte que Davi se sente só, e o seu único caso é a tristeza, é a primeira parte do versículo 2. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? E também Davi sente que o inimigo não lhe dá treva. Olha a segunda parte do versículo 2. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Gente, observa, além das questões internas, além de se sentir abandonado por Deus, sentir que Deus não se importa com ele, entender que da sua vida é só tristeza mesmo, ele precisa aceitar isso. Está sozinho, os inimigos não lhe dão trégua. Está viajando pela mais profunda tristeza da alma, mas ainda assim o inimigo, e também o inimigo, não lhe dá trégua, vivendo um tempo de opressão pelo inimigo na vida dele. Além dos perigos, né, dos temores que vêm de dentro, que são os próprios sentimentos, tem os perigos que vêm de fora, de seus adversários. Davi sai dessa situação de tristeza, e o que ele faz? Qual a reação de Davi em meio a isso tudo? Não é? Ele se entrega à oração. Davi, de repente, ele percebe que Davi estava trilhando um caminho de autopiedade. Sabe aquela situação que a pessoa começa a ficar sentindo pena de si mesmo?
e fala, coitadinho de mim. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Sobre a música antiga, né? Os mais velhos entenderão. Ele fala assim, Deus me abandonou, Deus não se importa, eu estou sozinho, sendo atacado por inimigos. Ele estava caminhando rapidamente para a autopiedade, para a autocomiseração, coitadinho de mim. Né? Mas Davi resolve então dar uma guinada. Ele resolve então tomar a postura de um guerreiro agora espiritual. Ele era bom de batalha? Era, mas agora é uma batalha espiritual. E a batalha espiritual se vence como, irmãos? Alguém pode me dar uma dica? Oração. E ele então se põe de joelhos, ele ora, porque um crente, um servo de Deus de joelhos é mais forte do que um exército. E Davi então ora assim. Então, em primeiro lugar, ao orar, ou orar nesse sentido, é buscar o socorro no Deus da aliança. O versículo 3, a parte A. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. É isso que está escrito na sua versão? Ou meu Deus? Certo? Irmãos, essa expressão é tremendamente importante. Davi está dizendo o seguinte, eu estou falando, eu estou apelando ao Deus da minha aliança. Aquele Deus que ele achava que havia ocultado o rosto dele, agora ele pede a Deus para atentar para ele. Ele pede a Deus para responder-lhe, aquele Deus que ele achava que o havia abandonado. Ele agora recorre ao Deus da aliança, o seu Deus. Tem uma coisa que às vezes a gente se esquece, é que nós temos uma aliança com Deus através de Cristo. O sangue de Cristo é o pacto da nova aliança. Vocês já ouviram isso? Nós somos aliançados com Deus. Deus nos abençoa, Deus nos salva, Deus nos protege e nós respondemos a Ele com obediência e adoração. Entende isso? A aliança sempre tem o compromisso das duas partes. Qual o compromisso de Deus conosco através do sangue de Cristo? Nos salvar, nos abençoar, estar conosco. Qual o nosso compromisso? Obediência e adoração. Agora então, sabe o que Davi faz aqui? Ele lembra que tinha uma aliança com Deus. Irmãos, às vezes a gente se esquece disso. Eu tenho uma aliança com Deus. Estou triste, mas eu vou responder essa minha tristeza, essa minha sensação de abandono até mesmo de Deus com oração e vou me lembrar da minha aliança. É o meu Deus. É o Deus com o qual eu fiz aliança. Em segundo lugar, por isso o tema é o valor da oração. Orar é pedir discernimento para olhar para a vida com os olhos de Deus. Olha a segunda parte do versículo 3. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Senhor, eu quero ver as coisas como tu vês. Isso se chama cosmovisão. Irmãos, o mundo, ele quer nos ensinar a enxergar as coisas com os olhos do mundo. Mas nós precisamos enxergar a vida com os olhos de Deus, com uma cosmovisão cristã. Então, em vez de se entregar a essa autopiedade, a essa comiseração, em vez de se entregar a uma visão pessimista da vida, e em vez de se entregar à incredulidade,
Davi quer olhar para a vida com os olhos de Deus, para compreender as coisas através da perspectiva de Deus. Entende o que estou falando, irmãos? Amém até aqui? Entende o que estou falando? Senhor, eu quero enxergar o que eu estou vivendo através dos teus olhos, ver as coisas através da tua perspectiva. Eu não consigo, eu não estou entendendo, eu me sinto abandonado, sozinho, mas a oração dele é isso: me faça, ilumine os meus olhos para que eu entenda. Que mudança! Alguém que estava se lamentando, agora se coloca diante de Deus em oração. Houve uma mudança acentuada em Davi, porque ele orou, irmãos. Você percebe uma mudança de disposição, de atitude? Isso é muito difícil, não é? Mas tremendamente necessário. Em terceiro lugar, irmãos, orar é manter-se vigilante contra as investidas do inimigo. Olha o versículo 4, por favor. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Você tem dúvida de que você vive cercado de inimigos? Não se iluda. Nós vivemos cercados de inimigos. Ah, mas eu tenho aquele amigo da escola, eu tenho aquele amigo do trabalho. Ele não é crente não, pastor, mas é meu melhor amigo. Eita, tem um problema aí. Tem um problema de valores conflitantes. A não ser que você seja um crente chuchu, não é? Água e casca, mais nada, né? Brincadeira, chuchu é muito bom. Mas sabe o que estou falando, né, irmãos? Que aquele crente meia boca, sabe, que não tem expressão nenhuma. Mas a partir do momento em que você começa a agir como crente, a tendência são as pessoas se afastarem. Estava hoje no almoço lá, na conversa lá, aí comecei a falar sobre Jezabel e Elias. Rapidamente meus colegas abaixaram. Sim, as pessoas não querem ouvir de Deus, as pessoas não querem ouvir da Bíblia, mas também as pessoas não querem ver em você um comportamento ético baseado naquilo que você crê a respeito da palavra de Deus. Irmãos, nós vivemos cercados de inimigos. São pessoas, mas também nós temos inimigos espirituais. Nós vivemos uma constante batalha. Eu estava conversando com uma pessoa um tempo atrás, e ela falou assim: que pastor, não crê nisso, mas eu vejo o inimigo ali. Gente, que diz que eu não creio? Eu creio. Eu não creio naquelas encenações, aquelas coisas todas que ficam fazendo por aí. Mas o que mais me preocupa, irmãos, é a sutileza do inimigo, quando ele age de forma sutil, entende? Você não percebe e ele está dominando o ambiente através de permissões que os crentes vão dando, né? Os crentes vão deixando de ser vigilantes, não tomando cuidado, e daqui a pouco é ele que está ditando as normas. Isso pode acontecer na vida de uma igreja, não é muito difícil disso acontecer, não. Davi vivia cercado de inimigo. Pela oração, em vez de ver o inimigo prevalecendo, Davi vê Deus agindo em seu favor. E assim, ora para que esses inimigos não tenham oportunidade de se alegrar com a queda e a destruição dele. Ora nesse sentido: Senhor, que eles não se alegrem com a minha queda e a minha destruição. Porque ele sabia que ele estava cercado por inimigos. Irmãos, entendam, por favor,
Todas as vezes que o crente ele é derrubado, eu já vivenciei, vocês conhecem muitos também nesse sentido, ele é envergonhado, o evangelho é envergonhado e a reputação de Deus também é manchada. Entende onde eu quero chegar? Aí não faz questão de falar lá, é crente. É isso que, mas ele quer fazer isso, não é? Aí eu vejo, por exemplo, algumas manifestações nesses últimos dias, né, de pessoas se dizendo crente, falando coisas em nome de Deus que não são de Deus, são usadas pelo próprio inimigo, coisas absurdas. E nós vamos ver isso cada vez mais daí para frente, irmãos. Né? É só você ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, que você vai entender o que eu estou falando. Mas Davi também fala sobre a confiança. Aliás, nós encontramos nesse salmo a respeito da confiança que vem do alto, ou seja, da sua fé. Esse é o salmo, irmãos, em que a fé prevalece em meio ao lamento. O que prevalece é a fé. As circunstâncias haviam mudado. Saul agora estava bonzinho. Peraí, se as circunstâncias não mudaram, o que mudou? Davi que mudou. As circunstâncias permaneceram a mesma. Mas porque Davi orou ao Senhor, buscou o Senhor e decidiu no seu coração ter mais fé, confiar mais no Senhor, e fé que é sentido de confiança, quem muda é Davi. Irmãos, quantas vezes nós pedimos a Deus para situações mudarem, mas muitas vezes Deus não muda a situação, nós é que mudamos, aprendemos a enfrentar, a suportar e até mesmo a testemunhar em meio àquela situação. Em primeiro lugar, a fé confia sem vacilar na graça de Deus. Olha comigo, por favor, o versículo 5, a primeira parte. No tocante a mim, eu acho isso muito legal. No tocante a mim, confio na tua graça. Irmãos, no tocante a mim, essa expressão mostra uma transição entre o medo e a fé, entre questionamento e convicção. Está entendendo? Olha, ele começou a orar lamentando. Lembra disso? Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, Deus não se importa mais comigo, estou cercado de inimigos, estou só. Ele começa a orar, daqui a pouco ele fala, no tocante a mim, eu vou agir sem vacilar, no tocante a mim, confio na tua graça. Isso não é uma decisão, irmãos? Isso é uma decisão? Entende que isso é uma decisão? Quer dizer que no meio dessa convulsão, desse turbilhão de sentimentos negativos, Davi resolve tomar uma atitude. Eu vou confiar na graça. Qual é a grande razão por uma pessoa entrar em depressão? Não estou falando dos vários motivos, não. Mas o que leva de fato uma pessoa a entrar em depressão? Pelo que eu entendo, ele perde o sentido da vida, perde o propósito. Percebe? Se você não tem propósito, se a vida não tem sentido, então para que viver? E a pessoa então se enclausura. Davi estava nesse caminho da autopiedade, da comiseração, estava entrando num processo aí muito ruim.
Só que, através da oração, da busca pelo Senhor, ele então toma uma decisão: eu vou confiar na graça. O que eu estou passando, a graça do Senhor vai ser suficiente. A graça de Deus é melhor que a vida, não é isso? Lembra lá da experiência de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele pede para Deus tirar o espinho da carne? E o que Deus fala para ele? A minha graça te basta. E Davi que está tendo a mesma experiência de Paulo. Olha, Deus através da oração ele aprendeu com Deus que a graça de Deus era bastante. Então ele disse: eu vou confiar na graça, porque a minha graça, diz Deus, é melhor que a vida. Em segundo lugar, a fé se alegra na salvação apesar das lutas. Olha a segunda parte do versículo 5. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Irmãos, crente perde a salvação? Sim ou não? Ai, que bom. Esperei aliviado. Mas o crente pode perder a alegria da salvação. Hoje você vê muito crente triste. Hoje você vê muito crente meio que arrasado, meio sofrido. Você olha para aquela cara, para sua cara sofrida, está sofrendo o tempo todo. Porque em meio ao sofrimento, Davi encontrou ou reencontrou a alegria da salvação. As lutas não mudaram. Ele encontrou essa alegria. Ninguém pode arrancar de nós a salvação que é oferecida a nós pela graça do Senhor. E nessa salvação nós devemos nos alegrar com alegria indizível, como diz Pedro, cheia de glória. Irmãos, entenda, de vez em quando a luta vem. Eu gostaria muito de dizer para os irmãos não vão ter mais problema. Daqui para frente, sua vida vai ser joia. Não vai ter dificuldade nenhuma. A gente sabe que isso não existe. Isso é uma mentira. Só que de vez em quando, não de vez em sempre, nos momentos mais escabrosos, mais difíceis, conforme diz, na noite escura da alma, nós precisamos lembrar que fomos salvos, que nós somos salvos, somos alvos da graça, e nós temos uma salvação em Cristo, que nos garante uma vida eterna nos céus, cheia de regozijo. E em terceiro e último lugar, irmãos, essa fé aqui, demonstrada a Davi quando ele disse: no tocante a mim, celebra exultante ao rememorar os feitos de Deus. Olha o versículo 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A gente esquece dos benefícios do Senhor, não é? Ah, meu irmão, você vai passar por lutas, mas em meio das lutas, decida ter fé. Lembre-se da sua salvação, se alegre da sua salvação. Ore ao Senhor para que isso aconteça. E se lembre do que o Senhor já fez por você. O que Ele fez, né? Por isso que Davi, ele começa esse salmo cheio de tristeza e termina cantando. Ele começa afirmando que Deus havia se esquecido dele e termina dando testemunho de que Deus lhe havia feito muito bem. Davi, aparentemente, irmãos, aqui, ele compreendeu que as tribulações que ele estava passando fazia parte do tratamento de Deus para a sua vida. Dá uma chegada rápida, por favor, lá em Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5. Esse texto fala a função, o propósito de Deus para as tribulações. Romanos capítulo 5,
versículos de 3 a 5. Acharam, irmãos? E não somente isto, olha o que Paulo fala, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, irmãos? Perseverança, está na minha versão. E a perseverança produz experiência, é isso? E a experiência, esperança ou fé. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o resultado final da tribulação, entra lá na máquina tribulação, e o que sai depois como resultado é mais fé. As tribulações são ferramentas de Deus para produzir no crente mais fé. Que Deus sabe e Deus nos conhece. Tanto é que Davi teve essa compreensão de que Deus estava tratando a sua vida, que no Salmo 119, versículo 70, ele diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha que coisa. Ele agradece a Deus por ter passado por aflições, porque ele aprendeu mais a respeito da vontade do Senhor, da sua lei e da sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude nas nossas lutas, em tudo aquilo que nós precisamos enfrentar. Vamos orar? Obrigado, Deus, por estarmos mais uma vez na tua casa, nesse culto de oração. Obrigado que podemos cantar louvores, orarmos uns pelos outros, mas muito obrigado pela tua palavra que nos traz consolo, nos fortalece para enfrentarmos as lutas da vida, Pai. Que nós possamos, quando sentirmos que a situação realmente está difícil, que nós possamos te buscar mais ainda. E assim podermos experimentar essa mudança de atitude que Davi experimentou, Pai. Que possamos investir mais fé, confiando na tua graça, confiando que tu tens um trabalho sendo realizado em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra e por termos esse tempo de aprendizado. Em nome de Jesus, amém.